Podemos ser felizes nesse mundo tão desafiador? Fiz essa pergunta alguns anos atrás e comecei uma jornada para entender o que é felicidade. Sempre fui idealista, sempre tive um propósito, queria transformar o mundo, ajudar pessoas. Mas acabei adiando um pouco esses planos para buscar me sustentar, para buscar uma vida que era condicionada como sucesso para a sociedade. Virei trainee numa grande multinacional na área de marketing, comecei a crescer na carreira, tinha um bom salário, tinha bônus, tinha uma relação estável, tinha tudo o que era sucesso para a sociedade. E nesse momento comecei a me perguntar, será que essa vida de prazeres e conquistas materiais era uma vida feliz? Se eu tinha tudo o que era considerado sucesso pela sociedade, por que eu achava ainda que faltava algo? Por que eu não me sentia tão feliz? Desde os filósofos gregos, a felicidade é a grande chave, a grande busca do ser humano. Aristóteles já dizia que a felicidade é o sentido e o propósito da vida, o único objetivo e finalidade da existência humana. Ou seja, quando a gente pensa em casar, quando a gente pensa em ter um emprego, quando a gente pensa em conquistas materiais, em status, em poder, no fundo, a gente quer ser feliz. Mas a pergunta que vem é, será que é possível ser feliz nesse mundo tão desafiador? Nunca se falou tanto na busca pelo bem-estar, pela saúde mental, pela felicidade. Mas apesar dessa busca incessante, de alguma forma a nossa sociedade apresenta os dados opostos. A gente hoje é um mundo doente, ansioso, deprimido, frágil, solitário. E talvez a explicação para essa infelicidade é de que estamos buscando a felicidade no lugar errado. Existe um grande mito na nossa sociedade de que seremos felizes o dia que a gente conquistar algo. O dia que eu casar, eu vou ser feliz. O dia que eu for promovido, eu vou ser feliz. O dia que eu comprar um carro importado, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver uma casa na praia, eu vou ser feliz. E, na verdade, a gente realmente focou todos os esforços no menor tempo possível para conquistar tudo isso. A gente acha que tem que casar até os 30 anos, ter filhos até os 35, ser muito bem-sucedido até os 40 e se aposentar milionário aos 60 anos. E claro que tudo isso com a barriga tanquinho. Mas quando a gente conquista tudo isso, de repente a gente percebe que não existe uma felicidade duradoura. Quando eu virei gerente de marketing, de fato eu tive um pico de felicidade. Me senti mais feliz por alguns meses. Em aquele momento, realmente eu percebi que aquele era o caminho então para a felicidade. Mas depois de meses, ao contrário, veio um pico de infelicidade. Eu me senti vazia, me senti questionando, será que agora o que falta para a próxima promoção, o que falta para eu ganhar mais daqui para frente? E essa felicidade duradoura não existe por dois motivos quando eu busco as conquistas materiais. Primeiro, porque quando eu conquisto algo, eu sempre vou querer mais. Comprei uma casa de 50 metros, agora eu quero uma de 80, depois eu quero uma de 100. Virei analista sênior, agora eu quero ser gerente, daqui a pouco eu quero ser diretor. Então a gente fica numa busca incessante, como se realmente o próximo passo fosse me trazer felicidade. E o segundo ponto é que existe uma comparação social. A gente sempre vai ter alguém mais bem-sucedido do que a gente, ou mais bonito, ou com um corpo melhor, ou com uma casa mais legal. Então, quando a gente entra nessas buscas por uma conquista material, a gente não vai ter uma felicidade duradoura. A gente vai ficar numa busca incessante. E é por isso que em algum momento eu tinha essa vida que era considerada de sucesso. O que faltava, né, aos 30 anos para eu conquistar? Eu sentia que eu já tinha conquistado muita coisa. E mesmo assim eu sentia um vazio e uma falta de significado. E eu imagino que seja o que a gente hoje como sociedade muitas vezes sente. Porque a gente focou demais nesse mito da felicidade, nessas circunstâncias externas e falta algo. E Aristóteles já falava que esse segundo pilar para ter uma vida feliz é sim, é importante ter essa vida hedônica, é importante ter conquistas materiais, é importante ter uma vida de prazeres, mas a gente precisa também da eudaimonia, que é uma vida de virtudes, de autorrealização, uma vida de significado. E é por isso que eu larguei tudo que eu tinha de sucesso para de repente ir atrás de uma vida com mais significado. Alguns pesquisadores, durante décadas, foram tentar entender o que traz, então, quais são os aspectos que determinam a felicidade das pessoas. Será que é genética? A doutora Sônia Lyubomirsky, junto com outros psicólogos e pesquisadores, conseguiu chegar num gráfico que é chamado de Happiness Pie.
que mostra 3 aspectos que determinam a nossa felicidade. O primeiro deles é sim um set point genético. Existe um ponto de partida. Algumas pessoas nasceram mais sorridentes, mais otimistas, mais resilientes, mais positivas do que outras. Mas isso não é determinante. Existe um segundo ponto, que são as circunstâncias externas da nossa vida, que, como eu falei, talvez seja o grande mito da felicidade. Se minha casa tem 50 metros ou 100 metros, se eu tenho o emprego dos sonhos ou não, se eu tenho o casamento dos sonhos ou não, isso determina pouco da nossa felicidade. A verdade é que a gente realmente acha que esse é o determinante, mas ele é pequeno. O terceiro aspecto, e eu acho que a melhor mensagem de hoje é: a gente pode todos os dias acordar e escolher ser feliz. Eu comparo muito com um corpo saudável. Algumas pessoas nasceram com um corpo com uma predisposição genética mais saudável do que outras. Mas se elas acordarem todos os dias e escolherem ir para a academia, mudar a alimentação, cuidar do descanso, ela pode ter um corpo saudável. Eu adoraria fazer aula de pilates só uma vez por ano e ter o corpo um ano saudável, mas eu sei que não é assim. Se eu quiser realmente cuidar da minha saúde, eu preciso todos os dias me dedicar para isso. E a felicidade é exatamente a mesma coisa. A gente pode sim acordar e escolher hábitos e atitudes mais positivas para melhorar a nossa vida. E para chegar nessas atividades, quais são as atividades que eu posso trazer de felicidade para a minha vida? O psicólogo Martin Seligman, um dos pioneiros da psicologia positiva, criou um modelo que é chamado de modelo PERMA, que são 5 pilares que mostram um pouco do caminho para a gente ter essa vida mais feliz. O primeiro deles são as emoções positivas, que é a gente ter mais momentos agradáveis do que desagradáveis na nossa vida. A vida não vai ser só de prazeres, só de coisas boas. Certamente ela vai trazer problemas, desafios, burocracia, uma parte chata. Mas se no meu final do dia eu pensar, tive mais emoções positivas do que negativas, eu estou no caminho para ter uma vida feliz. Os estudos já comprovaram que ações como meditar, como rir, como encontrar os amigos, como namorar, realmente afetam o nosso cérebro, melhora o nosso humor, melhora o nosso bem-estar. Um case super interessante é de médicos que receberam chocolate antes das consultas. E simplesmente por pararem 5 minutos e terem emoções positivas para comer o chocolate, eles fizeram diagnósticos mais rápidos e mais precisos. A gente é uma sociedade que aprendeu a não parar, que a gente acha que precisamos ser produtivos e a gente não pode parar 5 minutos. E eu queria falar o contrário. Quando a gente para 5 minutos e encontra o que me faz bem, eu volto com mais atenção, eu volto com mais cognição, com mais produtividade. Então encontre o que te traz emoções positivas no teu dia a dia. Não existe fórmula mágica. Eu, Renata, gosto às vezes antes de uma aula, de uma palestra, parar, meditar, comer um chocolate, ler um livro, ver alguma coisa no YouTube. O que te traz emoções positivas? O segundo pilar é o engajamento, que é chamado de estado de flow, que é quando a gente não percebe o tempo passar. A gente está tão engajado na atividade que a gente nem percebe que o tempo passou. Muito fácil perceber isso nos atletas, às vezes também nos artistas, mas a gente acha que nós não temos estado de flow, somente talvez os atletas e os artistas. E isso é um mito, porque todos nós podemos ter engajamento em um estado de flow na nossa vida. O que a gente precisa para saber o que traz flow para a gente é autoconhecimento, para entender o que eu amo fazer e o que eu faço bem. E quando eu descubro quais são minhas paixões e o que realmente é minha alta performance, é quando eu encontro o estado de flow. Eu preciso de ações que me desafiem. Se elas são muito fáceis, elas se tornam apáticas, entediantes. E se elas são muito difíceis, elas me trazem ansiedade. O estado do flow é esse lugar do meio do caminho, do desafio que eu sou capaz de fazer. O que te traz flow? Pare de focar nas suas fraquezas. A gente olha demais para aquilo que a gente não sabe fazer, de que a gente não gosta de fazer. Pessoas introvertidas tentam ser mais extrovertidas. Pessoas que não são analíticas se esforçam, fazem cursos para serem mais analíticas. E a gente vive muitas vezes focando só no que a gente não sabe. Foque nos seus dons, foque nas suas paixões, foque nos seus talentos. É isso que vai te trazer flow e, obviamente, felicidade. O terceiro pilar são as relações positivas, que é passar a vida com um grupo de apoio. Quando a gente é pequeno, toda vez que a gente cai, toda vez que a gente chora, a gente sai correndo para abraçar alguém que a gente se sente seguro. Talvez seja a forma da gente se sentir seguro neste mundo tão inseguro.
Mas quando adultos, a gente acha que não pode parar e que a gente não pode pedir ajuda. Então a gente cai e acha que tem que levantar sozinho. E cada vez mais a nossa sociedade se desconectou das relações profundas, humanas, e se conectou através de telas. A gente acorda pegando o celular ao invés de abraçar a pessoa que está do nosso lado. A gente está jantando com alguém focado em responder stories, em responder o WhatsApp, ao invés de olhar para a pessoa que está na nossa frente. Mas a verdade é que seres humanos precisam de seres humanos. E precisam de abraço, precisam de toque, precisam de uma conexão profunda. Bebês prematuros crescem mais quando eles são abraçados. Por que a gente parou de abraçar? Por que a gente perdeu o toque? Por que a gente parou de pedir ajuda? Busque o seu grupo de apoio. O quarto pilar é uma vida com significado. A verdade é que todo mundo precisa de uma missão, de um chamado, de um porquê. Só que normalmente a gente acha que tem que ser algo muito grandioso. Que vai ser o momento que eu abandonar tudo e tirar meu sabático, ou o ano que eu for meditar na Índia, ou quando eu abrir uma pousada na praia, aí sim eu vou ter significado. E no meu dia a dia eu esqueço que eu posso ter um propósito aqui agora. Mas a verdade é que o significado tem muito mais a ver com a jornada e com o dia a dia do que com um grande momento na nossa vida. A doutora Amy Wrzesniewski de Yale conseguiu enxergar que todas as pessoas, independente da profissão, podem ter um chamado. E que, inclusive, existiam médicos no hospital falando que eles trabalhavam somente para pagar contas, sem nenhum propósito, sem nenhum chamado, enquanto as faxineiras do hospital falavam que trabalhavam para curar vidas. E elas falavam que conversavam com as pacientes que estavam mais tristes, que não tinham recebido visitas, porque elas se sentiam parte da cura dessas pessoas. Então pare de achar que propósito é aquele grande momento na tua vida. Busque o propósito aqui agora, nas tuas atividades diárias, na jornada que você tem agora. O propósito tem a ver com a nossa missão, mas ele faz parte do nosso dia a dia e não desse grande momento. E o quinto pilar, o último, são as realizações. Todo mundo precisa de metas, todo mundo precisa de objetivos, todo mundo precisa de conquistas. Existe um estudo de pessoas que ganharam salário para fazer nada. Parece o emprego dos sonhos, eu tenho certeza que aqui alguns gostariam de ter isso. Mas na verdade não, foi muito pior do que eles imaginavam. Eles se sentiram sem propósito, sem realização, sem produtividade e se tornaram muito infelizes. Para sermos felizes, a gente precisa se realizar. A gente precisa ter uma meta, a gente precisa ter um objetivo. Mas a gente precisa também celebrar no meio do caminho. Não espere 31 de dezembro para celebrar as tuas metas. Veja as tuas conquistas da semana, de hoje, de ontem. A gente precisa sim se sentir realizado para ser feliz. Eu falo que a gente precisa desses 5 pilares, nenhum pode ser nota 0, nenhum precisa ser nota 10, mas certamente a gente precisa de um equilíbrio entre todos eles. Não dá para ter uma vida de emoções positivas sem significado. Não dá para ter uma vida de engajamento sem ter relações positivas. Então entenda como é que você está nesses 5 pilares, porque de fato, felicidade é simples. Tem a ver com o dia a dia, tem a ver com a tua jornada, tem a ver com relações positivas, com emoções positivas, tem a ver com o momento de engajamento que a gente enxerga no dia a dia, tem a ver com ter algo para sonhar, tem a ver com fazermos atos de bondades no nosso dia a dia, nos sentirmos ajudando o mundo, deixando algo para outras pessoas, fazendo impacto positivo em outras pessoas. Não espere o novo normal. Não espere o mundo perfeito, não existe. Vivemos em um mundo frágil, em um mundo ansioso, em um mundo deprimido. E nós, seres humanos, também temos nossos desafios. Nós temos uma mente divagante, nós temos um viés negativo, nós temos medos, nós temos ansiedade. Mas a gente pode saber que talvez, dependendo das minhas escolhas, dependendo dos hábitos, dependendo das atitudes, eu posso sim ter essa vida mais positiva. Eu posso ter uma vida com mais bem-estar emocional, bem-estar físico, bem-estar espiritual e boas relações. Não esperem a vida perfeita, construa o que de fato te traz emoções positivas, engajamento, significado e com certeza uma vida mais plena e mais feliz. Obrigada.